Olá, pessoal, tudo bem? Eu estava muito feliz aqui com a minha meu React aqui, tinha acabado de gravar, e quando ficou pronto eu percebi que saiu sem áudio. Então eu fiquei falando aqui um tempinho sem áudio. Meu nome é Cláudio, sou um pai católico no Canadá, eu moro no Canadá há 5 anos e meio, tenho 3 filhos e eu gosto de falar do assunto de religião, afinal eu criei esse canal Um Pai Católico no Canadá para poder separar. Eu tenho outro canal, Cloud for Canada, que eu mostro só o Canadá, e esse aqui eu falo mais sobre religião, espiritualidade, esse assunto que eu gosto muito. E há 4 meses, o Dimitri, que todo mundo deve conhecer, mas se você não conhece, é um cara de um canal chamado Canadá Diário, que esse canal, se eu não me engano, tem 10 ou mais anos falando sobre o Canadá, é um dos maiores canais de Canadá para brasileiro. Então ele está entrevistando aqui uma moça, uma cristã chamada Ana. Fiz uma colinha aqui para não errar os nomes. E a Ana é cristã da igreja United Church. E eles fizeram uma entrevista sobre como o cristão é tratado aqui no Canadá. E eu tenho um react sobre isso. Só um contexto, né? A Ana diz que é da United. A United Church é uma fusão de algumas denominações protestantes, começo do século ano passado, do começo do século passado, e ela é uma igreja, essa igreja é uma igreja mais progressista, já tem algumas vertentes já com pastor homossexual, tem pastoras mulheres e tal, então já é uma igreja mais para frentex, por assim dizer, né? Então, eu não vou enrolar vocês, eu vou ao React. Peço que vocês tenham bastante paciência com seu tio aqui, que tem que ficar manuseando as coisas aqui. Eu só quero ter certeza que eu botei na velocidade mais rápida, coloquei. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui no minuto 2 e 28, mais ou menos. Vou botar aqui. Vamos lá. Pede para a gente entrevistar, né, uma pessoa cristã, né, vamos chamar de cristã para pôr no âmbito geral mesmo, né? Estão dizendo muito que o cristão está sendo muito perseguido no Canadá. Você no Canadá não tem nem direito de exercer o cristianismo. Eles querem apagar o cristianismo das pessoas, né? A gente recebe muitas mensagens assim, né? A gente sabe que isso daí não é bem a verdade, né? Não é bem a verdade, não é nada a verdade, mas eu acho que é importante trazer uma pessoa que tem a vivência interna mesmo disso, né? Que conhece isso de dentro, para você prestar o depoimento mesmo. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, é complicado. É complicado. Porque, claro que, né, existe em toda religião, enfim. Existem aquelas pessoas que acham que só a verdade delas é a única verdade que existe, né? Só aquilo dali e tudo mais. Bom, tá aqui. A Ana Luísa, ela comete um erro filosófico aqui, dizendo que só a verdade delas existe, né? Tem gente que cada um tem a sua verdade. Se isso fosse verdadeiro, a gente não teria, por exemplo, tribunais, né, que buscam a verdade, né? Cada um tem a sua verdade, ou escolas, por exemplo. Se você acha que a Terra é plana, eu acho que a Terra é redonda, cada um vai ter a sua verdade, não é assim que funciona. Um vai estar certo, o outro vai estar errado. O nome disso é ditadura do relativismo. Se duas pessoas diferentes discordam que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, uma, a que concorda, está com a verdade, e a que discorda não está com a verdade. Tá certo? E os dois, mais para frente, o vídeo todo, eles provam que eles mesmos não acreditam nessa ditadura do relativismo. Uma prova está aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. Vou botar aqui. Bem a verdade, né? Não é bem a verdade, não. Opa, aqui, ó. Sempre errei aqui. Mensagens assim, né? A gente sabe que isso daí não é bem a verdade, né? Não é bem a verdade, não é nada a verdade. Bom, pronto. O próprio Dimitri provou o meu ponto aqui, que a verdade existe, né? Então, ele acredita que, nesse caso, cada um não tem sua verdade. A verdade que ele está carregando é a verdade. Então, ficou bem claro que essa história de que cada um tem sua verdade, nem o Dimitri e nem a Ana Luísa concordam. Então, vamos mais um pouquinho para frente aqui. O indígena daqui, o indígena do sul, o indígena da África, o indígena da onde for. É a mesma coisa. Agora, aqui no Canadá, o Estado é laico. O Estado não se mete em nada que tenha relação com, enfim, com a religiosidade das pessoas.
Então, nesse caso, a Ana, a Luísa, ela fez uma confusão, que é foi uma definição não muito precisa do Estado laico, que eu vou comentar mais adiante aqui nesse React. Vamos para o próximo aqui. Tá aqui, pá. E não é porque o governo mandou elas serem, não é porque, sei lá o que mandou elas serem, elas são ateias porque elas simplesmente são. Tipo, é engraçado, né? Porque o Canadá e os países nórdicos, na verdade, são os países que têm o maior índice de pessoas ateias. Não sei, não tenho a menor ideia por quê. Não tenho a menor ideia por quê. Então, aí que eu tava ouvindo assistindo esse vídeo, falei, cara, da onde que ela tirou isso? E eu fui pesquisar, sabe? E quando eu fui pesquisar, eu não encontrei nenhuma pesquisa que endossa a informação de que o Canadá está entre os países proporcionalmente ou até em números absolutos com a maior população de ateus. Né? Não encontrei a Coreia do Norte, China, sempre é unanimidade, por que será, né? Mas essa informação não consta, né? E eu me esforcei para pesquisar sobre isso e não encontrei nada. Vamos aqui para o próximo assunto aqui do vídeo, aqui mais ou menos. Que ela está contando para o Dimitri que, por exemplo, em Ontário e outras províncias, você pode estudar de graça, né, com subsídio do governo, você pode estudar em escola católica. Bom, aí que eu queria dar meu pitaco aqui. Na minha opinião, os dois não entenderam o que é o Estado laico, né? Conceito de Estado laico. Aparentemente, pelo vídeo todo, eles acreditam que o Estado laico é sinônimo de Estado ateu, coisa que não é, né? O Estado laico, basicamente, é o Estado que não tem uma religião definida. Mas em vários casos, ou na maioria dos casos, o Estado laico, ele favorece uma religião ou as religiões. E um dos países que fazem isso, olha só, é o Canadá, né? Aqui no Canadá tem algumas provas de que o Estado laico favorece a religião. Um exemplo disso é que igreja não paga imposto, né? Então você está favorecendo uma religião. Outro exemplo disso é que o dinheirinho lá que eu coloco no domingo, lá naquela cestinha que passa durante a missa, eu ponho no envelope e depois, na hora que eu vou declarar o imposto, eu abato no meu imposto de renda. Ou seja, eu tiro o dinheirinho do Estado e dou para a igreja. Olha que maravilha. Mais uma vez, o Estado favorecendo a religião. Né? E aí tem uma coisa que, pessoal, que eu gosto de mostrar. O problema aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. O hino do Canadá, em inglês, quando você reza, mesmo você sendo ateu, quando você canta, mesmo você sendo ateu, você está rezando. Né? Você está rezando, pedindo para Deus manter o nosso país, nossa terra gloriosa e livre. God keep our land glorious and free. Então, assim, o hino canadense em inglês é uma oração. Agora, em francês, a coisa fica muito séria para quem não é católico. Por quê? Eu não vou me arriscar ler nem cantar em francês, porque eu sou um completo ignorante em francês, mas claramente aqui está falando o seguinte: Canadá, com um braço está segurando uma espada, com o outro, o seu braço segura uma cruz. Né? Quem é que segura uma espada e uma cruz? É um templário, é um cruzado, entendeu? É uma referência exatamente a um cruzado no hino em francês. É uma letra extremamente cristã. Então, se um muçulmano ou um ateu canta o hino canadense em francês, ele está falando que o seu braço carrega a cruz, sabe como carregar uma cruz e sabe como carregar uma espada. Né? Quem conhece a Bíblia, quem conhece a Sagrada Escritura, sabe que espada tem, além do símbolo significa espada mesmo, mas tem outras vários simbolismos muito bonitos que vale
a pena estudar. A Constituição canadense reconhece Deus como se fosse o juiz, a supremacia de Deus, né? Como Deus fosse o juiz de tudo, todas as coisas, né? E quando você resolve virar canadense, é um momento muito especial para muitos brasileiros que estão aqui no Canadá, é o momento de receber a cidadania canadense. E aí você faz um juramento para o rei. Até pouco tempo atrás era para a rainha, agora é para o rei Carlos III, é isso em português? Ou Charles III, eu não sei como é que a gente chama ele. Em português, Carlos é muito estranho, né? Fica parecendo um cara lá, sei lá, do Brasil. Mas no Carlos III, você faz um juramento a ele, não é isso? E quando você faz um juramento a ele, você está fazendo um juramento, cara, para o cara que é o chefe da igreja anglicana. Eu tô doido para virar, vai estar chegando já a época de aplicar para a cidadania canadense, e eu vou fazer, claro, reafirmar que sou a minha fidelidade ao chefe da igreja anglicana, que para mim é um pouco chato mesmo, porque eu sou católico e eu tenho bastante divergência com o anglicanismo, né? Bom, outras situações aqui que eu queria comentar com vocês. Até os anos 80, final da década de 80, hein, pouco tempo atrás, várias províncias, arrisco dizer a maioria absoluta, ou todas as províncias canadenses, proibiam o comércio não essencial de abrir aos domingos, porque domingo, para os cristãos, a maioria dos cristãos, é o dia de guardar o domingo para o Senhor, de santificar o domingo. Então, é o dia que você não trabalha. Por isso que domingo aqui é feriado, por causa do cristianismo, tá certo? Se não fosse cristão, domingo seria um dia qualquer. Então, é o dia que se guarda. Então, até muito pouco tempo atrás, na história canadense, guardava-se o domingo. E eu quero recomendar para vocês que falando de história canadense, tem 2 livros muito bons de história. Esse aqui é o melhor livro de história do Canadá. Isso é uma unanimidade, tá certo? O problema dele é que ele é muito grande, então, com quase 1000 páginas, você tem que ter muito tempo e paciência para ler, mas é o melhor livro, muito espetacular. Se está com pressa, tem esse aqui também. Esse é mais curto. O problema desse aqui é que o Desmond Morton, o autor aqui, ele escreve no inglês não muito, muito convidativo para nós que tem inglês como segunda. É um inglês bastante rebuscado, você tem que ter paciência, que ele usa bastante palavras, assim, difícil, mas não deixa de ser bastante interessante. Quando você lê a história do Canadá, você percebe o seguinte, meus amigos, a história canadense, ela não tem como separar ela da religião. O Canadá foi fundado por católicos e protestantes. Toda a história canadense está recheada de toda a base da civilização. Isso influenciou na economia, isso influenciou no direito, isso influenciou nos costumes, tudo isso influencia o cotidiano canadense. Então, a gente não pode se espantar de a gente migra para o Canadá agora e ver todo esse resquício na sociedade. Mas como assim? Você não sabia disso? Né? Você está assustado com o Canadá? Dar prioridade para a religião que formou o país, né? Então, eu recomendo que as pessoas vejam. E outro detalhe curioso. Em Quebec, né, nos anos 70, se eu não me engano, preservativo era proibido de vender, proibido de divulgar e proibido de fazer propaganda, tá certo? E nos anos 70, nos anos 80, que eu estou falando aqui agora, em contexto histórico, é ontem, é 43 do segundo tempo. Então, de novo, a história do Canadá, ela é uma história cristã, ela é uma história católica e protestante. Deixa eu ver se eu cobri tudo aqui. Eu vou para o outro mais para frente aqui, ela vai falar uma coisa que eu queria comentar também. Agora, não é questão, eu não estou nem dizendo questão de crueldade, nada. Eu estou dizendo questão mesmo de direitos iguais, né? Porque não existe uma escola, por exemplo, para os muçulmanos. Ou para os muçulmanos, por exemplo, que são uma população gigantesca aqui. Também. Né? Exatamente, é isso, né? Para a maioria das... Então, aqui está um erro. Quando ela fala que a população muçulmana que é gigantesca, eu queria entender a referência. Eu não sei referente ao que gigantesca. Porém, a população muçulmana aqui aqui em British Columbia não é tão grande. Eu fui para Toronto e lá em Ontario eu reparei que lá é maior. E o governo de Ontario já está subsidiando
escolas muçulmanas. Então, essa informação não procede. O fato de ter mais escolas cristãs subsidiadas pelo governo vem em função da história canadense, né? Vamos aqui para o próximo momento aqui. Nossa, só falta o áudio não estar saindo de novo. É a segunda vez que eu gravo esse react aqui, a primeira vez o áudio não saiu. Então vamos ver se dessa vez vai sair aqui. Vamos aqui, 21. Eu vou aqui nos 23, mais ou menos. Aqui. Tem muito ateu aqui, né? Mas eles não vão fazer nada, tipo, eles não vão te atacar. Então, tem um outro ponto que o pessoal que reclama, que manda comentário, é falando das pautas, como é que eles usam o termo? Identitárias. Como é? Identitárias? Não sei se identitárias também, mas não sei se é só isso. Mas seria a questão mesmo do LGBTQ, a questão do aborto, da liberalização da maconha, enfim. Que isso prega contra os preceitos da religião deles. Né? O que você tem a dizer? Não, de fato, né, uma pessoa que é cristã, ela não vai abortar, isso é contra a religião, né, isso é contra ser cristão, e ninguém tá falando eu digo isso, abortar, exatamente, né? eu digo isso no Brasil, eu continuo dizendo isso aqui. Ninguém tá mandando você fazer isso, ninguém tá te obrigando a fazer isso. Inclusive, se você quiser protestar, outro dia aqui na minha esquina, aqui. Esse argumento de que o aborto, se você não é contra o aborto, é só não fazer, ele tem uma falácia, né? Tem um furo aí, furo lógico, porque é a mesma coisa na época da escravidão, né? Então, se você é contra o escravo, basta você não ter um escravo, né? A escravidão é errada e o aborto é errado. Aqui em Etobicoke, na minha esquina, tinha lá um protesto do pessoal pró-vida lá, né? Que eu não acho que seja pró-vida, mas estavam lá reclamando, botando fotos, aquela coisa, né? Que eles fazem, botam aquelas fotos horríveis e não sei o quê. Eu acho que as fotos horríveis que ela está se referindo são as fotos que, em protestos pró-vida, que são pela vida dos bebês, né, que estão dentro da barriga da mamãe deles. As fotos é quando faz um aborto, uma criança, e ela tem algumas semanas lá, então às vezes eles têm que tirar a criança, às vezes tem que cortar a cabecinha, os braços, então ele sai todo ensanguentado, eles colocam numa bandeja médica, assim, né? E realmente é muito feio. E a intenção é mostrar quanto o aborto é feio, né? Não tem como você fazer um protesto contra o aborto, colocar uma imagem bonita, porque o aborto é uma coisa muito feia. Estavam lá protestando. A polícia foi lá e mandou eles parar? Não, claro que não. Eles estavam lá e eles continuaram lá e tudo bem. Tá no direito deles. Assim, tá no direito deles. Agora, o que você não pode é querer tirar o direito de outras pessoas. E aí, por isso que me incomoda muito quando as pessoas dizem essa coisa, o Canadá é comunista, ou o Canadá não tem liberdade, não sei. Eu acho que o Canadá é um país muito mais livre do que os Estados Unidos. O Canadá é um lugar onde você pode ser livre para ser quem você é. Nos Estados Unidos, você é um pouquinho diferente, vão te olhar estranho, a polícia vai te bater, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, essa informação aqui me surpreendeu. Nos Estados Unidos, você é um pouquinho diferente, as pessoas vão te olhar estranho, a polícia vai te bater. E aí, se você olhar aqui, ó, os Estados Unidos, em 2020, tinha 50 milhões de pessoas da população inteira, 50 milhões são imigrantes, né? É o país que mais tem imigrantes, o país que sempre mais recebeu mais imigrantes na história recente. Não vou dizer que os Estados Unidos têm a história linda, impecável, que nenhum país tem, tá certo? Mas é muito estranho um país que, sei lá, tem 300 milhões de habitantes mais ou menos, tem 50 milhões, ou seja, mais que a população inteira do Canadá, de imigrantes, e são os imigrantes que apanham da polícia, e olha, eu acho que não foi um comentário muito, mais uma opinião dela ali, mas eu acho que não, como se diz, não tem embasamento. Agora, aqui as pessoas não estão nem aí para como você se veste, para onde você vai, com quem você está. É isso, né? É uma liberdade que é realmente, né? E ao mesmo tempo, o outro lado da liberdade, que eu gosto de falar sempre quando eu falo aqui do Canadá, é a liberdade que te dá você ter a certeza de que o governo tem um sistema de proteção social forte o suficiente para que você possa brincar na sua vida. Você pode experimentar. Você pode mudar de profissão. Você pode, né, mudar de carreira a qualquer idade. Você pode tentar fazer outra coisa. Você pode ficar desempregado. E vai ter um sistema que vai te garantir uma vida minimamente digna. Então, essa informação faltou combinar com os suecos, né? Foi o Garrincha que falou isso, não sei. Mas, poxa, hoje em dia o Leon e a Nilce gravaram um vídeo um tempo atrás mostrando que não só muitos imigrantes estão indo embora do Canadá em função do custo de vida aqui, mas os próprios canadenses estão optando por
se aposentar fora do Canadá, ou os que têm trabalho remoto, ir para país mais barato, porque o custo de vida aqui é muito caro, né? Os food banks, né? O food bank aqui é basicamente uma instituição público-privada, assim, que tem a ajuda, tem o apoio do governo, dos governos municipais, principalmente, mas eles pegam doação de comida do supermercado, da população e tal, botam num lugar lá e distribuem para quem está sem dinheiro para fazer esse supermercado. Esses food banks, hoje em dia, eles estão reclamando que nunca, assim, não estão dando conta da quantidade de pessoas que estão no food bank. Essas pessoas não estão brincando com a vida aqui, não. Eles estão precisando de fazer, comer. Tem muita gente morando em barraca, gente morando dentro de carro aqui. Então, assim, não é bem assim também. É uma visão do Canadá extremamente romantizada, minha opinião, né? Vamos para a próxima aqui. Vamos aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui no finalzinho do vídeo, no minuto 26 e 15. Pronto. Não acredito que eu fiz isso aqui. 26. Pode ser aqui mesmo. Vamos lá. E tem a coisa, obviamente, a questão da maconha tá aí também no meio, mesma coisa. Se você não quer que seu filho fume, você não vai deixar seu filho fumar. Mas, por favor, converse sobre isso, porque repressão provado por A mais B, novamente, provado por A mais B. A repressão não é a resposta, né? Somos todos adolescentes. Então, ela falou aqui que a repressão está provada por A mais B, não é a resposta para o lance da maconha. Isso é uma verdade? Ou é a verdade dela? E se uma pessoa falar o seguinte, a repressão é a solução? Ela vai ter a própria verdade. Essas duas verdades podem existir juntas? Existem duas verdades para essa situação? Ou é impossível, ou isso desmonta o relativismo no começo do vídeo? Não, cada um tem sua verdade, ninguém pode impor o que é a sua própria verdade, né? O que eu fiz aqui? Continua aqui, meus amigos. E aí, por fim, vou acabar aqui Tá acabando aqui para vocês. Né? Não só sobre drogas, mas sobre bebida também. Sempre foram muito abertas. A primeira vez que eu experimentei uma bebida alcoólica foi dentro de casa, com a minha família. Hoje em dia eu não vejo, né, sobre a questão, né, a solução. Né? E aqui acho que fica muito claro isso. Pessoal, quem está falando isso é uma cristã está falando isso. A gente já fala isso daqui por tanto tempo no canal, mas agora estamos aqui. Tá aqui, ó. Ela frequenta a igreja e olha aqui, assinei embaixo de tudo que você falou. Tá tudo aqui, assinei. Tá. Então, isso que o Dimitri falou aí é uma falácia, um apelo à autoridade. Quer dizer o seguinte, a pessoa cristã, logo, ela está praticante, então ela sabe o que ela está falando. É a mesma coisa que eu trazia aqui para entrevistar no podcast o médico vai falar o seguinte, fumar faz bem para a saúde. Aí eu vou falar, gente, isso aqui é um médico que está falando, não sou eu não, é aqui um médico que formado em medicina, e ele está dizendo que ele frequenta aí, sei lá, outro hospital, e ele quer dizer que fumar faz bem. Esse tipo de opinião não é embasada em nada, é um apelo à autoridade, e só pelo fato de frequentar a igreja, não significa que ela tem uma leitura do geral da situação do cristianismo no Canadá. O grande assunto do vídeo era sobre... Deixa eu botar... Eu tô com o olho vermelho aqui, mas vocês vão ver e não vão chorar não, né? Aqui, ó. Esse olho tá vermelho, não sei o que é. É vírus, não sei o que é. Mas o grande objetivo desse vídeo aqui era falar se o cristianismo era perseguido aqui perseguido no Canadá, mas eles cometeram um erro, eles não definiram perseguição. É uma perseguição física, é uma perseguição moral, é uma perseguição sistemática, é uma perseguição cultural. Não definiram perseguição aí, não tem como debater se você não tem o objeto do seu debate bem definido. Então não tem como você falar. Mas, enfim, eu gostei do fato do Dimitri ter colocado uma pessoa que ele não concorda, ele é publicamente avesso à religião, ele é publicamente avesso a pastor, ele é publicamente avesso a padres, mas mesmo assim ele foi humilde o suficiente de receber uma pessoa cristã para falar no canal dele, e achei isso interessante e deixei aqui os meus pitacos sobre essa conversa. Quero que você deixe aí nos comentários o que você achou, que a gente se conta no próximo vídeo. Cara, meu olho tá muito vermelho. Fala, viu? Você não acredita que... não acredita na existência do demônio? Olha o zoião. Já viajei na manesca. Então a gente se conta no próximo. Tchau, tchau.